capítulo 5. O pessoal fala que toda vez eu prego o mesmo texto. As últimas 5 vezes que eu preguei aqui, acho que eu preguei Marcos 5. Então, bem-vindo à 6ª vez, irmão. É hoje de novo. Minha esposa, eu preguei há mais ou menos 2 semanas em uma outra igreja aqui em Itajaí. E ela, no sábado, ela perguntou pra mim: tu vai pregar o quê? Eu falei: eu vou pregar Marcos 5. Ela disse assim: eu não vou. Eu não vou. Ela disse assim: vai sim. E ela foi. Casou, minha filha, agora vai aguentar tudo. Marcos capítulo 5. O Senhor tem ministrado ao meu coração, querido, muitas coisas a respeito da forma como nós lidamos com as pessoas que Deus coloca na nossa vida, coloca nas nossas mãos. A forma como nós lidamos com aquilo que para o Senhor é mais precioso. E eu tenho percebido que muitas pessoas, inclusive eu, em algumas áreas da minha vida, não recebi do Senhor posições de governo, e eu não digo governo somente no ramo empresarial, ou governo nas questões comerciais, nos negócios que a gente faz, ou governo na igreja, mas posições de governo em geral, posições, status. Muitas vezes Deus não tem colocado nas nossas mãos essa posição, porque Ele sabe que se Ele colocar nas nossas mãos essa posição, muitas pessoas que serão colocadas abaixo de nós, por conta dessas posições, serão tratadas por nós da forma que Jesus não as trataria. Então, muitas vezes Deus está privando da gente algumas posições, alguns lugares, algumas condições financeiras, alguns negócios, porque Ele sabe que se nós chegarmos lá, nós não trataremos as pessoas que estarão ao nosso redor da forma como Ele trataria. E o Senhor tem ministrado isso ao meu coração há um bom tempo, durante esse período, me mostrado que eu não conheço o meu coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele esquadrinha o nosso coração. Então hoje eu tenho uma visão a respeito de mim, da minha humildade, do meu orgulho, da minha capacidade, do meu amor, do meu zelo pelas pessoas, mas eu tenho a visão baseada no lugar onde eu piso hoje. Então eu sei que hoje, na posição que eu vou tratar a certa pessoa de tal forma. Só que essa minha visão é limitada. O Senhor consegue ver como eu vou tratar as pessoas quando eu estiver em outra posição. Então muitas vezes eu oro e falo: Senhor, eu preciso de uma condição financeira melhor, porque eu sou humilde. Sim, mas talvez você é humilde hoje porque você não tem dinheiro. Se Ele te der o dinheiro que você está pedindo, você não vai mais ter a humildade que você tinha antes. Porque nós conhecemos o nosso hoje e o nosso ontem, e só tem um que conhece o nosso amanhã. Então muitas vezes Deus está nos privando, segurando algumas coisas na nossa vida, porque nós não sabemos, nós não iremos agir da forma como Ele espera que nós venhamos agir. Muitas vezes na sua vida, a promoção que você espera, ou o lugar que você anseia chegar na sua vida financeira, o lugar que você anseia chegar no seu trabalho, o lugar que você anseia chegar na sua empresa, está sendo segurado pelo Senhor, porque Ele está te privando dos erros que você vai cometer se Ele te der essa posição. Porque muitas vezes nessa posição, Deus vai trazer para você pessoas quebradas, e ao invés de dar para elas um destino, você vai dar um diagnóstico. Ao invés de dar para elas a solução do problema delas, você vai dizer: não, você está assim por isso, por isso e por isso. Deus vai trazer para você casais quebrados e você vai dizer: não, mas ele sempre foi um safado, sempre traiu a esposa, ele está assim por causa disso. Diagnóstico. Enquanto Deus esperava que você desse um destino. Deus vai trazer para você alcoólatras, drogados. E você vai dizer: não, esse aí nunca quis estudar. Deus vai trazer pessoas quebradas financeiramente. Você vai falar: isso aí na escola não fazia nada. A gente vive dando diagnóstico, enquanto Deus está esperando que a gente dê destino para as pessoas que Ele coloca na nossa vida. E se você não tiver essa postura de dar destino para as pessoas que Deus vai colocar na sua vida, Ele não pode te colocar em algumas posições também. Porque a pessoa vem quebrada e você termina de matar. O casal vem em crise e você define o divórcio. Amém? Não sei porque vocês estão me olhando tão sério.
Marcos 5, versículo 21. A respeito disso que eu quero falar essa noite, o Senhor me deu esse texto mais uma vez. E passando outra vez Jesus em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos oficiais da sinagoga, chamado Jairo. E logo que o viu, prostrou-se aos seus pés. É o Jairo. E lhe rogava muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E o seguia grande multidão, que o apertavam. E certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muito com muitos médicos, tendo gastado tudo o que tinha, e nada disso tinha aproveitado, antes indo a pior. Como ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia em seu coração: se tão somente tocar na sua veste, serei curada. E logo a fonte de seu sangue secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saiu virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? E lhe disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e se prostrou diante dele, e lhe disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te tem feito salva. Vá em paz e fique curada deste teu mal. Estando ainda ele a falar, vieram alguém da casa do oficial da sinagoga e disseram: tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao oficial da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e irmão do Tiago. Somente até aqui. Quero ler o texto. Irmão, para te contextualizar a respeito do que estava acontecendo, Jesus, no momento em que essa história acontece, ele estava basicamente entre o seu primeiro e segundo ano de ministério. Jesus já havia passado por muitos lugares. Você vai perceber ao longo dos evangelhos sinóticos que ele passava para um lado do rio, passava para o outro lado do rio, viajava do Mar Vermelho, que na verdade é um rio, passava para uma cidade, ia para outra. E nessa fase do ministério de Jesus, ele já estava com a sua fama alcançando as cidades antes de que os seus pés chegassem lá. No começo do ministério de Jesus, ele andava somente ele e os poucos discípulos que ele vinha chamando para andar consigo. E ele chegava sozinho, e conforme a sua fama ia crescendo, aumentando, e os escândalos também que ele gerava iam aumentando, os lugares onde Jesus pisava, quando ele chegava, já havia uma multidão esperando. E como nessa fase do ministério de Jesus já estava mais avançado, muitos milagres ele já tinha feito em outras cidades, toda vez que ele chegava em uma cidade, estava ali uma multidão esperando. E dessa vez não foi diferente. Jesus acabava de sair do outro lado, da outra margem do rio, onde ele havia expulsado os demônios daquele homem. Lembra daquela história que o homem estava endemoniado há muito tempo, morava sozinho em cavernas. Jesus libertou ele dos demônios, os demônios foram para uma manada de porcos, a manada de porcos pulou num precipício. Isso havia acabado de acontecer, possivelmente na mesma madrugada ou na noite anterior. E agora Jesus estava com seus discípulos atravessando o mar, e ele chega naquela cidade, e ali havia uma multidão esperando. A multidão tinha pessoas que o amavam e pessoas que o odiavam. Pessoas que o odiavam por quê? Porque tudo aquilo que Jesus vinha fazendo e vivendo e demonstrando era contrário àquilo que eles haviam aprendido na Torá, haviam aprendido em Levíticos. Então existiam pessoas que já tinham a sua mente transformada por quem Cristo era e o amavam por isso, mas também tinham pessoas curiosas que iam lá para entender o que esse cara está fazendo. A Bíblia fala isso, esse cara está fazendo isso. A Bíblia fala A, ele está fazendo B.
E por isso se formavam grandes multidões, e ali agora não era diferente. Existia uma multidão aclamando Jesus, aguardando Jesus, esperando Jesus, ansiosa por Jesus. E havia parte deles que estavam ali olhando para um lado e para o outro para entender o que ele vai fazer dessa vez. Muitos deles talvez estavam com a Torá na mão, olhando o que Jesus fazia para dizer, não, isso aqui não. Isso aqui a Torá não falou, ele é falso. Ele é mentiroso. A questão é que agora Jesus chega, desce no Mar da Galileia, e aquela multidão começa a empurrá-la para um lado e para o outro. Como em todas as cidades, em todas as regiões onde Jesus parava, existiam pessoas que eram da alta sociedade. Homens de dinheiro, chefes das sinagogas. E existia também, naquele tempo era muito comum, uma divisão social muito grande. Muitos eram muito pobres por conta da alta carga de imposto. E outros eram muito ricos justamente também por conta da alta carga de imposto. Um sempre se beneficia. Então existia uma diferença social muito grande. E ali naquele empurra, naquele vai e vem, chega Jairo. Para você entender, querido, Jairo era um dos homens mais aclamados daquela cidade, daquela região. Jairo, a Bíblia cita que ele era o principal da sinagoga. Possivelmente Jairo era um dos homens mais ricos daquele lugar, um dos homens mais influentes. Um dos homens que poderia dar ordens a todas as pessoas que estavam ali. Era o homem que dava direção na palavra na sinagoga. Era um homem que orava pelas pessoas no final das reuniões. Era o homem pelo qual as pessoas procuravam para obter ajuda dos seus problemas. O fato é que agora Jairo estava com um problema que toda a sua influência não alcançou. Não trouxe resolução. Jairo tinha acesso aos principais médicos da região. Jairo tinha acesso financeiro ao que precisasse para tratar sua filha, mas nada disso havia sido suficiente. Então Jairo, sabendo que Jesus chegaria naquele lugar, ele decide ir até Jesus, porque Jairo já entendia que aquele homem que estava curando tantos até ali poderia agora curar a sua filha. Só que no outro lado dessa história existia uma mulher que era exatamente o contrário de Jairo. Uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Uma mulher que havia gastado todo o seu dinheiro em busca de cura da sua doença e não havia alcançado. Então, de um lado estava um homem precisando de Jesus, que era alta sociedade, e do outro lado dessa história estava procurando Jesus, uma mulher que era desprezada pela sociedade. Para você entender, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era tratada como uma mulher imunda. Por conta de Levítico, você precisa entender que o que regia a sociedade naqueles dias era a Torá, era Levíticos. O que Levíticos falava, as pessoas viviam. E o livro de Levíticos, no capítulo 15, vai falar que uma mulher, quando tinha um fluxo de sangue, ela era impura, considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. Ninguém poderia tocar nela. As roupas dela não podiam encostar na pele de outra pessoa pura. A roupa das pessoas puras não podia encostar nela, porque a pessoa que tivesse contato com ela se tornava impura. O fato é que muitas pessoas tinham essa doença ou viviam um período de fluxo intenso de sangue e elas eram impuras durante aquele período. E depois cessava. O fato é que a doença dessa mulher já a perseguia durante 12 anos. 12 anos de um fluxo de sangue que não cessava. As suas roupas já eram marcadas pelo sangue. O odor, quando ela chegava, as pessoas já sabiam da sua doença. As pessoas já sabiam visualmente que ela era a mulher do fluxo de sangue. Então ela era uma mulher impura, onde ela chegava, todo mundo saía. Ela era desprezada. E por conta disso, ela vivia nos subúrbios da cidade. O fato é que Levíticos 15 fala que a impureza dessas mulheres que tinham fluxo de sangue era apenas uma impureza ritual, era um rito de Levíticos. Durante o período no fluxo de sangue, depois você lê Levíticos 15, durante o período do fluxo de sangue, essa mulher está impura. Depois que o fluxo acaba,
Ela faz o processo de purificação e agora ela é de novo uma pessoa pura. Só que Levítico foi escrito centenas de anos atrás. E com o passar dos anos, a religiosidade das pessoas, que cada vez vinha piorando, começou a tratar uma impureza que era ritual, a tratar como uma impureza moral. Então uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era ritualmente impura. Só que para as pessoas e por conta do que a religião foi gerando ao longo dos anos, a pessoa que tinha uma impureza ritual era também uma pessoa impura moralmente. Eles já não conseguiam mais discernir. Era uma pessoa imunda, suja. Então deixou de ser apenas uma questão ritual e se tornou algo moral, algo social. As pessoas não aceitavam que ela chegasse perto. As pessoas não aceitavam que ela sentasse à mesa. As pessoas não aceitavam que ela comprasse nos mesmos lugares que elas compravam, que ela transitasse nos mesmos lugares que os outros transitavam. E por conta disso, ao longo desses 12 anos, ela foi sendo jogada cada vez mais para os subúrbios, a ponto de viver sozinha durante muito tempo. Só que quando Jesus chega, querido, quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, definições sociais caem por terra. Quando Jesus chega, pensamentos condicionados caem por terra. E agora Jesus havia chegado na cidade onde aquela mulher estava. E essa mulher, ela precisa agora tomar uma decisão. A notícia chegou até ela: Jesus vai vir aqui. Ela precisa tomar a decisão da vida dela. Se eu for até esse homem e tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Parece simples. Por que então tu não vai, toca na orla do manto e sai? Porque essa mulher, ela não poderia se aproximar das outras pessoas. Quem dirá de Jesus? Então, a decisão não era simplesmente tocar ou não tocar. Era ir e talvez ser espancada até a morte, apedrejada até a morte, se fosse descoberta. Só que existem momentos da nossa vida, querido, que é tudo ou nada. Ou a gente toma a decisão certa, ou a gente está fora da geografia do propósito de Deus. Só que isso não invalida o sentimento de medo, a angústia, a vergonha. Essa mulher precisava tomar uma decisão. Eu sei que se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Só que do outro lado, existe um pensamento de medo, de vergonha, de ser exposta, de ser espancada, apedrejada. Mas ela toma a melhor decisão da vida dela. Ela decide ir até Jesus. E agora nessa história existe um triângulo. Jesus chegando, o homem mais importante da cidade precisando de um milagre, e a mulher mais desprezada da sociedade precisando de um milagre. Se você lê os evangelhos, a trajetória de Jesus, você vai perceber que toda vez que ele era colocado diante de uma situação, ninguém conseguia prever o que ele ia fazer. Se você para em um versículo, você fala: Jesus vai fazer isso. No versículo seguinte, ele faz o contrário. E agora Jesus estava diante de uma situação que ele poderia deixar um dos maiores ensinamentos da sua vida. Possivelmente quando Jairo chegou naquele empurra-empurra, as pessoas vieram abrindo espaço. O Jairo está aqui, o Jairo. E as pessoas foram abrindo espaço. Porque ele era importante, então as pessoas esperavam o quê? Que agora Jesus ia dar atenção para o Jairo. Além do fato de que naquele tempo, assim como é hoje, crianças simbolizavam pureza. Uma criança é o símbolo de pureza. Então, obviamente, Jesus vai priorizar a pureza e vai lá curar a menina pura, e não a impura.
Só que Jesus, ele é imprevisível, querido. É impossível prever aquilo que ele vai fazer, é impossível dizer quais seriam os seus próximos passos. Só que ambos tomaram a mesma decisão. Eu usei todo o meu recurso. Jairo usou toda a influência, todo o dinheiro e não conseguiu o milagre. Aquela mulher gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu o milagre. E agora ambos estavam na mesma situação e tomam a mesma decisão. Eu vou até Jesus. E eles chegam até Jesus. E agora Jesus tem uma decisão a tomar. Agora é hora dele tomar a decisão. Quem eu vou atender primeiro? A visibilidade que aquela mulher não queria, a exposição que aquela mulher não queria estava prestes a acontecer. E a Bíblia cita que aquela mulher chega até Jesus no meio daquela multidão e toca na orla do manto, na orla das suas vestes. Possivelmente a orla das vestes, que lhe deu a parte mais baixa, então aquela mulher devia estar se escondendo, abaixada. E quando ela toca na orla das vestes, aquilo que ela acreditava se concretizava. Ela sentiu que o seu ventre foi curado. Tocou na orla das vestes de Jesus, o seu ventre foi curado. Ela solta as vestes e ela iria sair. E quando ela iria sair, Jesus para tudo. Ela já havia alcançado aquilo que ela procurava. A cura da sua doença que há 12 anos a incomodava. Só que todo mundo que toma uma decisão, todos nós quando tomamos uma decisão de ir até Jesus, Jesus tem mais para nos dar do que nós procuramos. Aquela mulher queria uma cura no seu ventre. Quando ela tocou na orla em silêncio, sem ninguém ver, ela alcançou a cura do ventre. Só que agora quando ela vai sair, Jesus, quem me tocou? E a mulher deve ter ficado em estátua. Por alguns segundos, ela deve ter tentado se esconder, fingir que não foi ela. Os discípulos falam, mestre, te empurram para um lado e para o outro, e você pergunta quem te tocou. E Jesus fala, sim, porque eu senti que de mim saiu virtude. E novamente ele pergunta, quem me tocou? E a Bíblia vai citar que essa mulher, temendo e tremendo, começou a contar tudo o que havia acontecido. Ela só queria cura no ventre e ela começa a ter que contar diante de toda aquela multidão tudo o que havia ocorrido. Ela teve que se expor, teve que trazer ao conhecimento de todos que a mulher impura estava ali no meio deles. E a Bíblia cita que ela começa a contar a sua história, começa a contar o que ocorreu e o que ela foi buscar. Eu imagino, querido, isso é a minha conjectura, não é a Bíblia. Não é a Bíblia, mas eu imagino que alguns dos religiosos já estavam começando a pegar pedra no chão. Já estavam começando a arquitetar e incendiar. Para que aquela mulher, que absurdamente impura, foi e tocou em Jesus, um homem puro. Para eles era absurdo, era inaceitável. Jesus, o símbolo da pureza naqueles dias, e mesmo aqueles que não acreditavam em Jesus, existe o fato de que Jairo estava do lado de Jesus, o principal da sinagoga. E aquela mulher se aproximou dele. Então isso trouxe ira, tanto aquelas pessoas que gostavam de Jesus, quanto aquelas que não gostavam, mas sabiam que Jairo também estava ali. Então possivelmente começou a se armar um cenário onde as pessoas estavam incendiando, estimulando as pessoas a agredir aquela mulher, espancar aquela mulher, talvez apedrejar aquela mulher pela atitude que ela teve. Só que Jesus ouve toda a sua história e diz, no versículo 34 do capítulo 5, 33, então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e se prostrou diante dele. E lhe disse toda a verdade, e ele disse, filha. Aquela mulher saiu dos lugares onde ela estava escondida há 12 anos, em busca de uma cura no seu ventre.
Ela alcançou a cura no seu ventre, o sangue cessou no momento que ela tocou na orla das vestes. Só que Jesus sempre sabe que você precisa de mais cura ou de mais do que aquilo que você procura. Então Jesus para e com uma palavra ele cura agora a alma daquela mulher, filha. Socialmente nós nunca vamos conseguir entender o peso de ver um homem puro como Jesus chamando de filha a mulher mais desprezada da sociedade naqueles dias. Ela buscava cura para o seu ventre. Jesus curou o seu ventre, mas não deixou ela ir embora sem que a sua alma fosse curada, porque eram 12 anos sendo desprezada, 12 anos sendo excluída, difamada por algo que ela simplesmente não tinha culpa. Uma doença que não foi ela que buscou. Com uma palavra, Jesus cura agora a alma dela. 12 anos de dor, 12 anos de perseguição, 12 anos de uma exaustão mental, psicológica, acabam com uma palavra: filha, vai em paz. Paz. Vai em paz. Que paz. A tua fé te curou. A Bíblia vai citar que Jesus gastou tempo ouvindo a história de uma mulher impura e desprezada, enquanto a filha pura de um homem puro estava morrendo em casa. E durante esse tempo que o Senhor ministrou esse texto ao meu coração, me fiz muitos questionamentos a respeito dos motivos, dos porquês. Essa mulher tinha uma doença há 12 anos. Perto da minha casa, abriu um espetinho, churrasquinho, um chama de espetinho, outro churrasquinho. E fica bem na frente de um supermercado aqui em Itajaí. Eu estava saindo desse supermercado um dia desse com a minha esposa, e quando eu saí do supermercado, eu olhei e eu vi que o rapaz, o dono do espetinho, é um amigo muito antigo meu, muito antigo. O problema é que muito antigamente, irmão, eu não tinha Jesus. E a hora que eu vi ela, eu até freiei o carro, ela que foi, assim, meu Deus, o André. Ela, que André? Falei, o André.
Ela disse assim, quem é André que eu não conheço? Eu falei, meu Deus. O André é um amigo meu, irmão, que se na época que a gente era bem amigo, bem próximo, tivesse a quantidade de câmera que tem hoje, sexta-feira à noite era eu e ele no Linha Direta. Lembra aquele programa? Aquele amigo que eu vivia as coisas mais terríveis, irmãos. E eu bati o olho nele e falei, meu Deus, o André. Porque a nossa visão humana, ela sempre define as pessoas pelo passado. Define as pessoas pelo que elas viveram até aqui. E nós não temos o filtro da cruz de Cristo para ver as pessoas pelo que elas serão a partir daqui. Só que nós esquecemos que Deus nos alcançou olhando quem nós poderíamos ser e não quem nós fomos lá atrás. E na hora que eu falei o André, no meu coração o Senhor já falou, aquele André do passado é um, mas no futuro ele pode ser outro. Então não faça um diagnóstico por aquilo que ele era, por aquilo que ele foi, por aquilo que ele fez. Até porque o que ele fez, tu estava junto. Se nós não aprendemos a olhar para as pessoas ao nosso redor a partir da cruz de Cristo, esse mesmo Cristo não poderá nos colocar em posições, em lugares mais altos. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, querido, a partir de como Jesus olharia. E a partir desse dia que eu vi o Andrezão, o Senhor começou a ministrar ainda mais intensamente no meu coração essa palavra. Da forma como nós olhamos para as pessoas. Há uns dias atrás, querido, eu fico mais à vontade de falar porque o Ismael não está aqui hoje. A gente estava aqui num culto e chegou um homem lá na frente da igreja e o pastor Dani ia começar a pregar e o Dani foi falar com ele, falou, João, tu consegue atender ele que eu tenho que pregar? Eu falei, não, eu vou lá. E eu fui lá conversar com esse rapaz e chegou lá. Queridos, a gente já trabalhou com usuários de droga há muito tempo, eu, o Tarcísio, que está aqui. A gente conhece, a gente sabe como eles são, a gente sabe do papo, a gente já entende a conversa muito antes dela começar. E eu fui lá atender ele, fiquei alguns minutos conversando com ele, ele falou, cara, eu não quero pedir dinheiro, não quero nada, vocês conhecem alguma casa de recuperação, eu quero me recuperar. E na hora eu falei, cara, aqui agora, até a gente tem alguns contatos, conhece algumas pessoas, mas faz o seguinte, tu mora onde? Ele falou, cara, eu tenho que ir agora em Balneário, levar algumas coisas para minha família, avisar minha família, e amanhã, às 5 horas, eu tô aqui na frente da igreja. Amanhã, às 5 horas, eu tô aqui na frente da igreja, tu consegue mandar alguém? E eu falei, cara, amanhã cedo eu viajo. Mas vem aqui às 5 horas que eu vou conseguir alguém para vir aqui te atender. E ele foi embora, irmão. Voltei pro culto, o culto acabou. No outro dia, realmente, de fato, eu fui para Governador Celso Ramos. E estava em Governador Celso Ramos e eu esqueci, cheio de coisa para fazer. E de repente, um estalo na minha cabeça, o rapaz que queria se internar. E eu falei, cara, eu tô aqui, nem se eu saísse daqui agora eu ia chegar, liguei pro Isma, tá em Itajaí? Ele falou, tô. Eu falei, cara, tem um cara que eu acho que ele não vai. Mas tu consegue atender ele? E o Isma falou, cara, eu vou lá, eu tô tranquilo aqui do trabalho, eu vou lá. O cara marcou às 5 horas, o Isma chegou às 4, ficou até às 6. E o rapaz não apareceu. E ele mandou mensagem, eu mandei mensagem para ele, Isma, ele chegou aí 5 horas, ele falou, não chegou. Eu falei, cara, desculpa te tirar do teu trabalho, da tua rotina. E o Isma falou, João, cara, tranquilo. Porque se nós não aprendemos, irmãos, a olhar para as pessoas, a partir de quem elas podem ser no futuro, mas olhar a partir de quem elas são hoje, quem elas eram antes. O Ismael foi embora às 6 horas e ele não estava aqui, não veio, não se internou. Possivelmente está ainda usando droga. Só que nós lapidamos a nossa visão sobre as pessoas. Deus talvez não fez nada da vida daquele homem, mas ele fez na minha e na do Ismael. Ele fez no meu coração, ele alinhou a minha visão.
Algo que eu tinha perdido, de ver as pessoas na rua e falar, não, cara, esse cara não quer nada. Aquele dia Deus alinhou a minha visão com a forma como Ele enxerga as pessoas. Quando eu tinha ali na fase dos meus 13 anos, 14 anos, eu vivi uma fase de muita revolta. Fui criado na igreja, eu e minhas irmãs, mas eu vivia uma fase de muita revolta. E a minha mãe era adventista, até hoje é adventista ainda, e sexta-feira à noite, para quem não sabe, o adventista ele guarda o sábado. Então, a partir da sexta-feira, às 6 horas da tarde, até o sábado, às 6 horas da tarde, existem algumas regras, você precisa cumprir, não pode trabalhar, não pode comprar. E tradicionalmente, na minha casa, sexta-feira, a partir das 6 horas, não tinha mais televisão, não tinha celular, já não tinha celular na época. Mas tinha uma série de coisas que não podia fazer. Só que eu vivi uma época de muita revolta, eu não era crente, Jesus não havia me encontrado ainda. E eu estava naquela fase que o meu pai, por não ser crente, ele já me liberava para algumas coisas. Só que como todo bom homem que não queria arrumar encrenca em casa, ele precisava fazer um meio de campo. Para também não arrumar briga com a mulher. Então ele falava, João, fica em casa até tua mãe deitar, cara. Pelo menos até ela deitar, depois tu vê o que tu faz. Fazia aquele meio de campo. Só que das 6 horas até as 11 horas da noite, era um espaço de tempo que não tinha celular, não tinha nada para fazer. E eu tinha um MP3, irmão, um MP3zinho, lembra? Que era uma pilhazinha assim, fonezinho da China. Só não deixou a gente surdo porque, pela misericórdia, e eu botava o volume máximo, livres para adorar. E eu não era crente. Eu sabia que às 11 horas eu iria sair para beber e usar droga com meus amigos. Eu sabia, já estava decidido no meu coração. Mas das 6 horas da tarde até as 11 horas da noite eu ficava ouvindo música evangélica cristã e eu chorava, irmão. E a minha mãe sentada do meu lado, às vezes ela olhava e ela pensava, meu Deus, Deus está alcançando. Só que ela ia deitar tranquila e eu ia abrir a porta bem quietinho. E ia pra noite, usava droga, bebia. Chegava de manhã. Só que naquele período das 6 às 11, eu chorava, irmão, chorava. Só que eu não sentia nada no meu coração, a minha mente não entendia nada, eu só chorava. E eu vivia assim durante alguns anos, 2, 3 anos. Toda sexta-feira era isso, botava música lá, chorava, e 11 horas a mãe dormia. Chegava um amigo para buscar a gente, que era mais velho, vinha de carro, e a gente ia para a noitada. E eu nunca entendia aquilo, nem me esforçava para entender. Só que os anos foram passando. E agora eu estava com 18 para 19 anos, já estava na faculdade vivendo a mesma vida. Só que agora, aquele período das 6 às 11, eu já não precisava mais viver, porque eu já era mais velho. Minha mãe já não conseguia mais ter tanto controle sobre o que eu fazia ou deixava de fazer na sexta-feira. E eu estava vivendo um momento de ainda mais rebeldia. Aquela fase difícil da adolescência, pré-juventude ali. E eu lembro que uma sexta-feira o pessoal da faculdade falou, cara, amanhã a gente tem aula até meio-dia, no sábado a gente tem aula até meio-dia, vamos fazer uma loucura. A gente tinha a faculdade em Balneário, então tinha alguns amigos que eram filhos de pais muito ricos. Eles falaram, cara, tu que é de Itajaí, já compra droga hoje. Que é de Itajaí, né? Na época Itajaí tinha mais... Tu que é de Itajaí, já compra droga hoje. Tu que é mais velho, consegue comprar bebida, já compra bebida hoje. Eu vou reservar o salão. Vão chamar todo mundo e vão fazer uma festa. Porque a gente já tá aqui em Balneário, então os pais não vão ficar... Ah, onde é que tu tá? Onde tu tá? E a gente sai da faculdade meio-dia e vai direto pra lá. E assim foi, irmão. O de Itajaí comprou a droga. E a gente foi para a escola, para a faculdade de manhã, para a Univale em Balneário. Saindo da escola, a gente já foi bebendo para o lugar. E foi um dia terrível. Um dia terrível. Sim, irmãos, o diácono que está pregando hoje era um drogado. Era um alcoólatra. E foi um dia assim, irmão, da 1h30 até as 6 horas da tarde, que 90% eu nem lembro. Muita gente vivendo o caos.
E no final desse dia, como todos nós ali estávamos nos 18 para o 19, 17 para 18, 18 para 19, um só tinha carro e foi embora mais cedo. Eu lembro que no final desse dia, a gente desceu, era um prédio frente mar em Balneário, a gente desceu. Eu tenho flashes, irmãos, de coisas que eu lembro desse dia. Eu lembro que a gente se envolveu numa briga. Só estávamos em 3, nós nos envolvemos numa briga. Até hoje esses 2 são meus amigos. Evitar falar nomes porque até hoje são meus amigos. E a gente se envolveu numa briga, só que eram muitos homens, eram muitos mais que nós, e a gente começou a ver que não ia dar certo. E a gente saiu correndo. E a gente saiu correndo com um espeto de churrasco. Eu lembro que um dos amigos estava com uma linguiça na mão. Uma linguiça de churrasco na mão, e ele saiu correndo com a linguiça, e eu lembro de um flash. E a partir dali eu não lembro de mais nada. E a noite estava caindo. E a gente foi correndo e a gente falou, cara, agora beleza, agora a gente precisa procurar um lugar para pegar ônibus. Para pegar o Praiana, porque nós 3 morávamos em Itajaí. E agora a gente encontra um ponto e a gente fala, cara, aqui é um ponto de ônibus, vamos sentar aqui. E a gente sentou e perguntou pro pessoal se o Praiana passava. Eles falaram, sim, o Praiana passa aqui quando tá voltando para Itajaí. E a gente ficou ali, irmão. E a gente ficou ali sentado, todos os 3, muito alcoolizados, muito drogados. E a gente ficou ali conversando e rindo. E eu lembro de estar sentado, irmão, e eu comecei a ouvir uma música. Já contei isso aqui na igreja. Eu comecei a ouvir uma música tocar. E eu falei, Mateus, que música... Falei que não ia falar o nome. Mateus, que... Mateus, que música é essa? Aí ele olhou pra mim, cara, tu tá muito louco, não tem nada tocando. Eu falei, passou, e aquela música continuou tocando. Eu falei, ô Murilo, que música é essa, cara, que tá tocando? Ele... Ah, falei o nome dele. Vai lá. Ô, Tarcísio, que música? Não, Tarcísio não tava. Tarcísio não tava. Tô brincando, irmão. Que música é essa que tá tocando? E ele falou, João, não tem nada tocando, cara. E eu fiquei ali, só que aquela música, ela começou a me incomodar, irmão. E eu levantei do ponto de ônibus e eu, em frente ao ponto de ônibus, exatamente em frente ao ponto de ônibus, ainda tá lá esse ponto de ônibus até hoje e ainda é o mesmo prédio na frente. Tinha um prédio que ele é um prédio arredondado. E embaixo são várias salas comerciais e no meio de cada sala comercial tem uma escada que sobe para o segundo andar para as salas de cima. E aquele incômodo foi se agravando, irmão. Aquela música que eu estava ouvindo, ninguém ouvia, começou a me incomodar. E eu corria para um lado e outro daquelas salas comerciais. E era um sábado, à noite, todas as salas comerciais estavam fechadas. E eu vinha passando de sala em sala e eles lá do outro lado olhando um para o outro, falando, cara, o que ele usou, cara? Que a gente não encontrou. E eu corria para um lado e para o outro e eu passava, que música é essa, cara? E de repente, em uma daquelas escadas, a porta estava entreaberta e eu vi que tinha uma música tocando e aquela música era ali. Só que só eu ouvia a música. E eu olhei para eles, eu não sabia que hora vinha o ônibus. Eu falei, cara, eu vou subir. Eu subi a escada e quando eu cheguei lá em cima, irmão, tinha uma placa de uma igreja. E eu ouvi que estava realmente, de fato, tocando, uma banda tocando dentro da igreja. Eu abri a porta, só que não tinha ninguém na igreja. Só tinha uns 4 ou 5 ministros do louvor lá em cima tocando. E a hora que eu abri a porta, eles olharam assustados. Porque a gente estava feio, irmão. Então eles, pronto, você é assaltado. O moreninho chegou aqui, todo drogado, bêbado. Veio para fazer o assalto e o pastor olhou assim, assustado para mim. E eu, desculpa, pastor, tem culto hoje? E aí aquele pastor olhou para os músicos, desceu, foi até mim e falou, irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tem culto hoje, pastor? Ele falou, não, irmão, não tem culto hoje. E eu falei, não, então tá bom, desculpa. E eu fui virar as costas, irmão, mas quando eu virei as costas, ele falou, mas espera aí. Dali pra frente eu não lembro de mais nada, irmão. Flashes na minha memória lembram de eu jogado no chão e tinha uma poça de lágrimas. Aquele pastor com a mão em cima da minha cabeça no chão. Eu não sei durante quanto tempo eu fiquei ali. E a banda continuou tocando louvor e ministrando, só tinha eu na igreja. A banda continuou tocando louvor e adorando o Senhor e aquele pastor com a mão na minha cabeça. E quando eu acordei e voltei, eu levantei e falei, pastor, que isso?
Ele falou, João, deixa eu te contar, cara. Todo sábado nós temos culto aqui. Esse horário, exatamente esse horário, nós temos culto aqui. Só que exclusivamente hoje está acontecendo o encontro regional da nossa igreja, que é o evento mais esperado do ano. A gente vai todas as igrejas da nossa, né? Todas as igrejas que estão aliançadas com a gente vão para um sítio e a gente faz um louvor lá, passa o dia lá e a gente espera por isso o ano inteiro. Só que hoje a gente estava se arrumando para ir para esse lugar e Deus falou comigo. E Deus mandou a gente vir para cá, só adorar ao Senhor. E a gente estava aqui fazendo o que o Senhor mandou e de repente tu chegou. Deus parou, irmão, aqueles homens para encontrar o drogado que estava lá embaixo no ponto de ônibus aquele dia. Deus mudou toda a agenda dos homens que iriam fazer o louvor no encontro, tiveram que trocar a banda. Para encontrar o drogado, o alcoólatra, que ia estar ali naquele dia no ponto de ônibus esperando. Eu fui encontrado por Jesus dessa forma. Agora, como que eu, que fui encontrado por Jesus dessa forma, vou querer definir quem merece ou não merece ser encontrado pelo Senhor? Olha o passado que eu tenho. Olha o presente que eu tinha no dia que Jesus me encontrou. Como eu vou definir quem merece ser alcançado por Jesus ou não? Como eu vou definir quem merece o meu perdão ou não, Dani? Como eu vou definir quem senta nessa cadeira aqui ou não? Sabe o mais engraçado, querido? Muitas vezes nós falamos, cara, não acredita, esse cara sempre vem, chora aqui, mas amanhã vai usar droga de novo. Cara, não acredita, ele vem aqui, levanta a mão, mas eu sei que ele tem uma amante, amanhã ele vai estar com a amante de novo. Eu sei que amanhã ele vai usar droga, vai se alcoolizar de novo. Só que olha que engraçado, você lembra que eu falei que quando eu tinha 13 para 14 anos eu chorava, irmão? Chorava ali das 6 às 11 horas da noite, não entendia nada. O dia que Jesus me encontrou, que eu comecei a ouvir essa música, os mesmos caminhos no meu coração que eram trilhados por Jesus lá atrás, quando eu tinha 13 para 14 anos, foram os mesmos acessos que Deus usou para agora me alcançar de vez. O mesmo sentimento de choro, de angústia, mas de satisfação em Deus, de alegria em Deus, foram os mesmos caminhos que Deus veio trilhando lá quando eu levantava minha mão, chorava em casa, mas ia usar droga depois. E muitas vezes minha mãe devia pensar, cara, ele fica aqui chorando, mas depois eu já sei, ele vai sair e vai usar droga. Só que aqueles caminhos, aqueles acessos que Deus foi abrindo no meu coração, foram os mesmos acessos que Ele usou para agora me encontrar de vez. Então como eu vou definir? Como eu vou querer especular se esse irmão merece a minha atenção, merece o meu dinheiro, merece o meu tempo, a minha energia, só porque amanhã ele vai usar droga de novo? Eu não sei o que Deus está fazendo no coração dele hoje. Há um tempo atrás eu fiz uma mudança, vendi meu apartamento e precisava me mudar para um outro lugar. E nesse período de mudança eu precisava pintar o apartamento e aquele caos. E a gente tem um amigo aqui em Itajaí, alguns conhecem, o Neguinho. Só que o Neguinho ele usa droga, ele mora em oficina, às vezes mora na rua, às vezes consegue um dinheiro, aluga uma kitnet. Só que ele é amigo nosso, mas ele tem um problema sério com droga, irmãos. E a gente estava lá em casa, como ele já é meu amigo, eu saía, deixava ele sozinho com as minhas coisas lá. A gente ficou basicamente uma semana trabalhando junto e um dia eu falei, Neguinho, vamos embora aqui, cara, tô muito cansado. Já era de noite e eu fui pegando a chave, apagando tudo. Ele falou, João, tu não deixava eu dormir aqui hoje, cara, no teu apartamento, que o lugar onde eu estava dormindo lá fechou, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu falei, caramba. Eu já tinha levado todas as minhas coisas, estava tudo lá ainda. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Eu falei, Neguinho, fica aí, bota um lençol aí, a cama ainda não tinha ido. Pra lá, falei, abre o sofá aí, bota um lençol e dorme aí. Dorme, amanhã cedo eu tô aí. E eu fui pra casa, irmão, mas eu não sou o cara que vocês pensam que eu sou, não. Eu fiquei aflito a noite inteira.
Não que a minha mulher tenha joias, muitas joias, na verdade não tem nenhuma. Mas o pouco que a gente tem, se ele pegasse também ia pesar. Eu passei a noite aflito, acordei no outro dia cedo, fui pra lá. Quando eu cheguei lá, falei, daí, neguinho? A porta aberta, não tinha ninguém lá. Eu falei, meu Deus, já virou droga. E comecei a olhar as coisas, não tava tudo ali. Eu falei, será que ele pegou alguma coisa? Daqui a pouco chega ele. Foi ele na padaria, ele pegar um negócio pra comer, vão trabalhar. E eu falei, meu Deus, graças a Deus. E a gente começou a trabalhar. E ao longo do dia ele falou, cara, tu é corajoso, né? Eu falei, corajoso porque ele bem assim, cara, porque eu sei, né, que eu... Sabe, né, que eu uso droga. Eu falei, eu sei, cara. Sim, e aí tu deixou eu dormir aqui. Eu falei, cara, mas tu acha que eu não fiquei aflito a noite toda? Ele, né, não, tranquilo. Mas por que, cara, tu deixou? Eu falei, cara, eu deixei porque tu precisava dormir. Não vou espiritualizar, não, dizer que eu sou um cara bom, que Deus falou comigo. Eu deixei porque tu precisava dormir, tu já ia ter que vir pra cá no outro dia, mas fiquei aflito. Aí ele, cara, obrigado, tá? E a gente continuou trabalhando, irmão. Ele não roubou nada na minha casa, trabalhou comigo outras vezes, ficou na minha casa outras vezes de novo. Só que a forma como a gente olha para as pessoas, às vezes Deus não faz nada na gente, irmão. Mas aquele cara ficou com uma pulga atrás da orelha. O que esse cara acreditou em mim? Ninguém acredita em mim. Ele chega nos lugares, irmão, ele comenta com a gente, que às vezes eu falo pra ele, neguinho, pega lá pra gente uma coca no mercado. Ele, mas o mercado é muito grande aqui, porque a gente chega, o segurança fica vindo atrás. Então é um cara que é acostumado com essa vivência, com a forma como as pessoas tratam ele. Então quando eu tive uma atitude simples de deixar o cara dormir na minha casa, porque ele precisava, aquilo ficou na cabeça dele. Só que passaram já mais ou menos 2 anos desse dia, e o neguinho, ele continua usando droga, irmão, não mudou nada, tá igual. Encontro ele umas 2, 3 vezes por semana, às vezes drogado. Só que nessas situações, Deus vai afinando a nossa visão sobre as pessoas e vai trilhando caminhos no coração das pessoas que a nossa visão humana não enxerga. Ele passou o dia trabalhando comigo e eu vi que ele ficava sempre pensativo. Ele ficou mais à vontade. A gente estava trabalhando num quarto antes, ele falava, João, vou ali na cozinha ele pegar uma água. Eu falei, cara, vai lá. Aí no outro dia ele já ia sozinho, daqui a pouco eu chegava e estava sentado no sofá. Eu falei, eu também não abuso. Só porque eu deixei um dia. Só que ele já foi ficando mais à vontade. Então, irmãos, tem vezes que Deus vai fazer algumas coisas na vida das pessoas ao nosso redor que a nossa visão humana não enxerga. Só que nós não podemos querer fazer esse papel de definir quem merece ou não merece. De quem pode ou quem não pode. Porque muitas vezes Deus está trilhando no caminho do coração dessas pessoas, assim como foi comigo, um caminho para do dia para a noite pegar elas de vez. Eu nunca diria, eu sabia que um dia eu poderia ser encontrado pelo Senhor. Eu fui criado na igreja, então eu vi muitas pessoas sendo alcançadas. Mas eu nunca imaginei que eu seria encontrado pelo Senhor em um dia que eu estava profundamente alcoolizado, drogado, fedido, irmão. E foi nesse dia que Ele me encontrou. Foi nesse dia que Ele curou a minha alma. Foi nesse dia que ao invés de me dar um diagnóstico, Ele decidiu me dar um destino. Foi por conta desse dia que hoje eu tenho um filho, cara. Minha esposa está grávida. Foi por conta desse dia que hoje eu estou aqui ministrando. Como eu e você queremos definir o que as pessoas ao nosso redor merecem ou não merecem? Como eu e você vamos definir aquele familiar que sempre dá problema, se ele merece ou não merece? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, vai dizer que o evangelismo, o processo de evangelização, ele é um mendigo mostrando para o outro o lugar onde encontrou o pão. E às vezes a gente trata a situação como se fosse um príncipe mostrando para o mendigo onde eu encontrei o pão. Não! São os dois mendigos, a diferença é que um já achou o pão e o outro não. E muitas vezes nós
encontramos o pão e ao invés de chamar os outros, a gente fica aqui, pão. Começa a guardar o pão. Pão. Vão construir uma casa aqui para o pão. Vão esconder o pão aqui. E os outros mendigos estão morrendo de fome lá porque a gente esqueceu que a gente também era mendigo. A gente também precisava dessa graça que nos alcançou. E não importa aqui se você é de uma família rica, se você não tem uma história assustadora como a minha, se você nunca usou droga, você também não merecia essa graça que te alcançou. Então não defina quem merece agora, a partir de você. Se coloque de pé, querido. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas ao nosso redor através da visão de Cristo, da forma como Cristo nos olhou. Se as posições de influência que Deus te der servirem só para você, para sua família e para sua casa, você precisa rever o evangelho que você está vivendo. Se o dinheiro que Deus está te dando, as posições, o faturamento da empresa que Deus está te dando, servir somente para gerar o seu patrimônio, dar uma boa vida para os seus filhos, você precisa rever o evangelho que você está vivendo. As suas posições sociais, o seu dinheiro, o seu recurso, tudo, o seu tempo, tudo que o Senhor te der, não serve somente para você. Eu tenho buscado praticar isso, querido, nas pequenas coisas. A gente trabalha na construção civil, tem mais ou menos 1 ano. E às vezes a gente acha um cliente. Muitas vezes a gente sabe que Deus trouxe pra gente um cliente. E quando eu chego nesse cliente, eu começo, cara, vou tentar colocar aquele cara que é meu parceiro lá. Vou tentar colocar ele aqui também. Ele presta um bom serviço, ele é um cara... Eu vou tentar colocar ele aqui também. Não, cara... Você não está precisando também disso, vou tentar colocar um cara bom aqui também. Porque o acesso que Deus me deu para entrar nessa construtora, para entrar nesse investidor, eu não posso querer ficar só para mim. Eu preciso praticar isso nas pequenas coisas também. Muitas vezes as pessoas falam, cara, pô, mas eu contratei tudo, tu tá querendo trazer todo mundo. Eu falei, é porque tu é um bom contratante e ele é um bom prestador de serviço. Tu precisa da prestação de serviço dele. Então deixa eu conectar, deixa eu usar o acesso, a possibilidade que Deus me deu, que Deus gerou para mim para abençoar outras pessoas também. Essa palavra ela não serve somente para trazer alguém para a igreja, querido. Para evangelizar alguém no seu trabalho. Ela serve para tudo na nossa vida. Se nós não entendemos que todos os recursos que Deus nos dá não servem só para nós, Ele vai precisar segurar algumas coisas. Quantas vezes eu orei pedindo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E eu não recebia. E o Senhor começou a me mostrar que, João, tem coisas que eu quero te dar que não são só para ti. Só que tu vai ter maturidade e humildade o suficiente para dividir quando tu chegar lá. Ou tu vai começar a definir quem merece e quem não merece. Não, esse cara não vem comigo porque tá todo errado. A atitude de dar diagnóstico para a vida das pessoas ou querer definir se elas merecem ou não é a maior hipocrisia das nossas vidas. A maior soberba das nossas vidas. Porque quando eu defino quem merece ou não merece, eu começo a achar que eu merecia. Não, pastor Bruno veio lá de Minas Gerais, ele era drogado lá. Vai pregar aqui. Esse pensamento de querer definir as pessoas por quem elas foram é soberba do nosso coração, achando que nós somos alguma coisa. Então quer tratar o orgulho do seu coração?
Você quer tratar o orgulho do seu coração? Comece a dividir tudo que Deus te der. Recurso, acesso, influência, tudo. Comece a dividir até com quem você acha que não merece. Mesmo achando que não merece. Comece a perdoar pessoas que você... Não, cara, eu tenho certeza que esse cara está errado. Ele está errado na história. Não, perdoa ele e traz ele de volta. Feche os teus olhos, querido. Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que o Senhor traga convencimento. Até aqui a tua palavra foi exposta, Senhor. O que eu tinha capacidade de fazer, eu fiz. Mas as situações, as questões na vida de cada um é só o Senhor. Então eu clamo para que a tua graça, Senhor, seja abundante aqui. Ministra aos corações aquilo que o Senhor quer falar. João capítulo 9 vai contar a história que Jesus chega em um determinado lugar. Ele e os seus discípulos, e eles agora avistam um homem cego de nascença. E eles chegam até esse homem cego de nascença e os discípulos perguntam para o Rabi, para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? A visão humana sempre tentando dar um diagnóstico. Tá cego, pecou. Tá cego, errou. O que Jesus faz? O que Jesus fala? Nem ele pecou, nem seus pais. Jesus cospe no chão, mistura a terra com o seu cuspe. Pega na mão, passa no olho daquele homem. Aquele homem vai até o rio se lavar. Quando ele se lava, a sua cegueira é curada. Os pais pecaram. Ele pecou. A visão humana queria dar um diagnóstico, mas Jesus queria dar um destino.
A visão humana queria dar uma desculpa. Não, cara, ele está assim porque nunca estudou. Não, meu irmão está assim porque sempre foi o irmão problemático. Aquele primo sempre... Não, a tia sempre mimou. Não, irmãos. Ele foi assim até aqui, mas a partir daqui Jesus vai encontrar ele. Da mesma forma que me encontrou. E a partir daqui ele pode ser um novo homem, uma nova mulher. Não baseada na minha visão. Não baseado no que eu acredito. Não importa quem pecou. Vamos dar um destino. Vamos curar a alma. Vamos fazer aquilo que Jesus faria com nós ou fez com nós. Espírito Santo, alinha a nossa visão, Senhor. Nos faz enxergar como o Senhor enxerga. Nos dá a Tua visão, Jesus, a Tua visão. Tira a hipocrisia do nosso coração, Senhor. Nos faz ver as pessoas como o Senhor vê. Nos faz acreditar nas pessoas como o Senhor acreditou em nós. Limpa os nossos corações do orgulho, da soberba, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem pecado e não me condenou. No lugar da morte vi. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Que por mim Se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Sem pecado e não me condenou. No lugar. Abre o seu coração, Senhor, neste momento. Fale com Ele, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te envolver. Oh, deixa esta palavra abraçar o teu coração, a tua alma nessa noite. E deixa o Senhor cumprir o teu propósito, a tua vontade. Deus está nos movendo para um novo tempo, para um novo ambiente, para um novo nível. Deus tem um propósito para cumprir sobre nós e através de nós. E para que isso aconteça, Deus vai mover, Deus vai nos tratar, Deus vai nos tirar de alguns ambientes e vai nos levar para outros ambientes, para nos confrontar, para confrontar o que existe dentro de nós, para confrontar o que está na nossa alma, para confrontar o que tem nos impulsionado, o que tem nos incentivado. Então deixa o Senhor falar com você nesta noite, aleluia. Ei, Jesus! Sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. Aleluia, Jesus. Obrigado pelos céus abertos sobre este lugar, Jesus. Alcança a nossa alma, o nosso coração, Senhor. Traga sobre nós, Senhor, o teu refrigério, Jesus. Traga sobre nós o teu direcionamento, a tua orientação, Jesus. Não nos deixe nos perder em nós mesmos, Jesus. Não nos deixe nos perder nas nossas decisões, nas nossas emoções. Não nos deixe nos perder, Jesus. Mas nos faça nos encontrar todos os dias, todas as manhãs, dentro do teu propósito, da tua vontade. E que nós possamos colocar o Senhor como a primazia do nosso dia, como a primazia da nossa semana, como a primazia das nossas decisões, Jesus. Para que a nossa vida seja totalmente, Senhor, totalmente entregue ao Senhor, totalmente derramada aos teus pés, confiando, Senhor, em todo tempo que o Senhor está cuidando, o Senhor está movendo, e o Senhor está trabalhando, e de que o Senhor permanece sobre nós com os teus olhares, com as tuas mãos estendidas, Jesus.
Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia. Ei, Jesus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, nós confiamos a Tua palavra, nós confiamos o Teu direcionamento sobre nós. Nós confiamos, Pai, naquilo que o Senhor propôs para a Tua igreja neste tempo. Nós confiamos na obra que o Senhor começou e que o Senhor é fiel para terminar. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos totalmente, Senhor, de que o Senhor não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Nós confiamos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Nós confiamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós confiamos no Deus que abriu o mar. Nós confiamos no Deus que traz provisão dos céus. Nós confiamos no Senhor e nos entregamos totalmente ao Senhor. Então, meu Deus, tira do nosso meio, do nosso coração, toda a incredulidade. Tira tudo aquilo, Senhor, que tenta tirar a nossa esperança no Senhor, na Tua palavra. Ó Deus, que possamos caminhar na expectativa de fé. Ó Deus, na expectativa confiante naquilo que é bom. Proveito pelas Tuas mãos, Senhor. Provido pelo Teu cuidado, pela Tua manifestação. Porque aqui está a igreja do Senhor. Aqui está o povo do Senhor. Ah, Jesus, lavado e remido no Teu sangue. Aqui está a igreja, Senhor, que irá eternamente diante do Teu trono te adorar, te bendizer, te exaltar. Tu és, Senhor, desta igreja. Tu és o Deus desta igreja. Aleluia. Aleluia. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Estenda as suas mãos aos céus e declare que poderoso é Ele. E declare que Ele é o Senhor da tua vida. E declare que Ele é o Senhor das tuas decisões. O nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você que pode adorar Ele com as suas palmas bem forte, glorifica ao Deus poderoso, ao Todo-Poderoso, grande eu sou. Ele é o Deus dessa igreja. Ele é o Deus da sua casa, da sua família. Ele é o Deus da sua empresa. Ele é o Deus deste povo que foi chamado, que foi escolhido. Então adore ao Deus poderoso, soberano sobre céus e terra. Ele é adorado entre as nações, entronizado entre todos os reinos. Ele é Senhor sobre nossa vida. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, somente Ele, porque tudo é para a glória dEle. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Estenda a sua mão direita aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Vão em paz. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus.